Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma livezinha que vamos começar a fazer aí sobre impostos da nota fiscal. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel e trouxe junto comigo aí um especialista, o nosso Marcelo, nosso Show, especialista para gente. ajudar nós nesse momento aí de discutir, né, de um modo geral, os impostos, que é uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo ela não é tão complexa assim, né? Então, ou seja, com o tempo a gente vai pegando, vai desmistificando algumas coisinhas e se torna fácil. E aí, nada melhor também do que o Marcelo para também nos ajudar com alguns exemplos práticos aí do dia a dia dos clientes, para a gente trazer esse assunto tão importante aí para todo mundo. Né, Marcelão? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazerzão estar aqui de novo com vocês aí para falar de tributação, imposto, regime tributário, nota fiscal, né? Embora seja um assunto recorrente, talvez aqui, né? Ou até comum para algumas pessoas, tem muita coisa nas notas fiscais que a gente vai descobrindo só com o uso. Às vezes demora, depois de um tempo de estar inserido no mercado, é que a gente consegue compreender de fato o que é cada coisa. E se a gente consegue, às vezes, se antecipar, né, através buscando conhecimento, informação, que nem a gente está aqui para isso, né, é interessante porque isso fica muito melhor no dia a dia, a gente conseguir entender para que serve cada coisa, qual é o sentido daquilo, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Fechado. Pessoal, lembrando aqui, a gente tem um chatzinho do YouTube, então fique à vontade de deixar suas perguntas. Com uma boa frequência, eu vou estar olhando aqui para os chats e vou trazendo essas dúvidas de vocês para enriquecer ainda mais a nossa live, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela e vamos começar então com a nosso querido assunto, que é os impostos da nota fiscal. Bom, pessoal, qual o objetivo de nós trazer isso, tá? De primeiro momento, é trazer uma visão geral do que influencia quando a gente está falando de uma nota fiscal. Né? A gente sabe que realmente, quando a gente se trata de tributação, é um tema complexo, mas se a gente entender o que afeta, o que muda, ele começa a ficar um pouco mais simples o entendimento. Então, é importante a gente entender que nem tudo que a gente emite nota paga imposto, e muitas pessoas têm medo achando que qualquer nota que eu vou emitir eu vou pagar imposto. Então, todos esses detalhezinhos a gente vai trazendo aqui para vocês terem essa clareza, tá? E é importante também deixar como ponto de atenção aqui, pessoal, a gente está trazendo aqui uma visão geral da parte de tributação para vocês, mas é dever de vocês da empresa, junto com o contador, que respondem pela parte fiscal da empresa, vocês conversarem, vocês podem dizer, olha, eu ouvi numa live lá que falaram sobre isso, mas vocês troquem uma ideia com o seu contador, com a empresa, para validar todas as informações, porque cada caso é um caso. A gente vai explicar aqui o quanto de coisas que podem afetar um tributo ao outro, mas é sempre importante ter esse bate-papo com o escritório de contabilidade para validar todas essas questões e conferir também o que vocês fazem. A gente vai trazer alguns detalhes aqui que, às vezes, a empresa está tão acostumada a emitir nota e nunca conferiu se está certo ou errado, né? Então, tem umas questões aí que são bem importantes. Perfeito, eu queria comentar também, é bem isso que o Samuel falou, né? Em relação à tributação, né? Às vezes a gente acha que fazer uma nota de devolução, vou estar pagando o imposto, ou fazer uma nota de remessa, né? Industrializar, mandar um produto para consertar, né? Aí a gente acaba não botando o valor real da mercadoria, com medo de pagar algum tipo de coisa. Não, gente, quando a gente faz uma nota fiscal de remessa, devolução, isso não é tributado, vocês não pagam esse tributo. Na devolução, vocês acabam devolvendo uma tributação. Se veio tributo na entrada, vocês acabam devolvendo para o fornecedor, sim, o tributo, mas não é vocês que estão pagando. Isso é importante entender. E normalmente as notas de remessa, gente, remessa de conserto para feira, essas naturalmente não são tributadas. E aqui a gente vai dar uma letra, explicar um pouquinho para vocês as situações, alguns códigos, alguma lógica para vocês entender que quando vocês comentarem ou falarem com o contador, vocês acabam tendo um pouquinho mais de propriedade para entender o assunto, tá bom? Bora lá, então. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de regime tributário, vale a gente lembrar que hoje, tá, nós temos 4 regimes tributários. A gente tem o famoso MEI, que é aquela empresa que está começando. O MEI é uma empresa que eu estou começando agora, eu já quero abrir um CNPJ para estar legalizado, porém eu tenho minhas limitações, né? Eu só posso ter um funcionário, o meu faturamento máximo no ano é na faixa de 80, 81 mil, se eu não me engano. Então, ou seja, é para quem está iniciando um processo.
E o MEI, ele emite nota fiscal, né? Porém, ele só paga uma taxa mensal, né? Uma contribuição mensalmente. Então, não é apurado impostos como é apurado nos outros regimes. Saindo do MEI, aí a gente começa a entrar agora no Simples Nacional, que aí já são empresas que já estão com uma estrutura um pouco maior, já não tem limite de faturamento, não tem uma limitação já de funcionários, e aí o que trouxe o Simples Nacional? É, de certa forma, eu ter uma simplificação nos impostos, mas todos os impostos que nós vamos trazer aqui, ele já está embutido no Simples. Porém, a gente paga uma guia única de todo aglomerado desses impostos de acordo com o meu faturamento. E conforme eu vou aumentando o meu tamanho, eu vou trocando de regimes. E aí a gente tem o lucro presumido e depois o lucro real. Mas acredito aqui que o nosso foco também vai ser muito baseado no Simples Nacional, até porque 95% com certeza de toda a audiência vai ser do Simples Nacional, né? Eu também queria comentar ainda, né, sobre Simples Nacional, né, gente, quem tem uma empresa normalmente que não está mais no MEI, está sim enquadrada no Simples Nacional, as empresas que a gente chama de menores, né, e o que acontece, né, gente, o Simples Nacional não tem destaque de impostos na nota fiscal, isso às vezes é um pouco confuso, porque o imposto ele não sai escrito lá na nota fiscal, quanto eu estou pagando esse semestre? Não está lá escrito na nota, não destaca nada. Porque esse imposto ele é recolhido posterior pela contabilidade. Ele é calculado através de uma tabela do Simples Nacional. Existe mais de um tipo, né, conforme a área aí, ó, que vocês atuam, né? Não é muitas, é uns 4, 5, se eu não me engano, né? Para prestador de serviço e comércios específicos, tá? Então, essa tabelinha, o contador tem lá com ele. Até vocês. É interessante, às vezes, vocês solicitarem para entender um pouquinho mais, porque é conforme vocês vão faturando, é feita uma média, um processo lá e calculado posterior. E o presumido e o real já tem que sair o imposto escrito, né, na nota, quanto que estaria de cálculo de imposto naquela nota fiscal especificamente. Para vocês entenderem um pouquinho de diferenças assim entre cada coisa ali, só para acrescentar, tá? Show de bola. Isso mesmo. E aqui também, aqui já tem não é o intuito aqui dessa live a gente entrar em detalhamento dos regimes tributários, mas existe também às vezes uma barreira que as pessoas acham que quando eu estou falando de lucro presumido e real, eu vou pagar mais imposto. Não, tá? É muito importante vocês fazerem uma análise junto com o escritório de contabilidade, porque muitas empresas, às vezes, do Simples, eu já vi caso, pagando 20, 22 mil reais de imposto e ela migrando para o lucro real, começava a pagar menos impostos. Por quê, gente? Porque quando a gente trata de Simples Nacional, a apuração do imposto, como o Marcelo bem colocou, é de acordo com o faturamento. Então, o quanto mais você fatura, mais você vai pagar uma alíquota, dependendo, né, do ramo de atividade da sua empresa, e é isso, tu paga um boleto como se fosse, né, que a gente chama de DAS, que é uma guia, e com todos os impostos ali dentro. Quando você entra para o lucro presumido e o lucro real, o que diferencia? É que essas empresas elas começam a ter crédito de impostos. Tá? Aí tem uma virada que, dependendo de uma análise muito bem feita, vale a pena vocês analisarem e migrarem para o lucro presumido e real. O que seria uma questão de crédito de imposto? O Simples Nacional, quando tu compra uma mercadoria, tu paga o valor da mercadoria, quando tu vende a mercadoria e paga imposto. Esse é o ciclo. Quando eu sou do lucro presumido e real, quando eu estou comprando uma mercadoria, vocês concordam que nessa compra o teu fornecedor, ele colocou lá o PIS, o COFINS, o ICMS, está embutido no preço. Nesse cenário, significa que eu tenho direito a esses créditos que eu paguei, e no momento que eu emito uma nota fiscal de venda, eu vou ter a apuração dos meus impostos, mas eu vou debitar, eu vou fazer uma balança. O quanto que eu tenho que pagar de imposto devido às minhas notas fiscais, mas eu vou deduzir daquilo que eu comprei, dos impostos que eu comprei, entre aspas, porque de certa forma eu paguei esses impostos. E aí, dependendo do estado, dos fornecedores que vocês compram, da quantidade, às vezes vale a pena esses regimes por causa dessa questão de crédito e débitos de impostos. Então, só um exemplo prático aqui para chamar atenção, porque pode valer a pena, tá? Perfeito, pode seguir ali. Bora. Falando então um pouquinho dos impostos, é só para ter um conhecimento,
Então, dependendo de cada regime, eu vou ter uma tributação diferente, tá? Mas olha o bacana, todos esses impostos aqui, todas as empresas têm, todos os regimes têm. Então, se nós falar do âmbito federal, nós temos o PIS, nós temos o COFINS, nós temos o imposto de renda, nós temos a contribuição social, né? Nós temos o IPI. No âmbito estadual, a gente tem o ICMS e no âmbito municipal, a gente tem o ISS. Todos esses tributos aqui, esses impostos, tá? Todos os regimes tributários eles têm. Se você for olhar no Simples Nacional, todos eles estão lá detalhados que você paga. Porém, o Simples Nacional ele facilitou a forma de apurar esse imposto, pegando o teu faturamento geral, faz um cálculo do imposto e gera guia para você pagar. Simples assim. Mas esse percentual de imposto do Simples, se você dividir ele, vai ter um pouquinho do PIS, um pouquinho do COFINS, um pouquinho do imposto de renda, um pouquinho da contribuição social, um pouquinho do ICMS. Todos esses caras vão estar ali dentro. Então, se você hoje tem uma loja, tu paga 6% de imposto do Simples, pode ter certeza que dos 6%, eu estou chutando aqui, tá? 1% é do PIS, outro por cento é do COFINS, 3% do ICMS e por aí vai, tá? Ele tem essa divisão ali dentro. Agora, no lucro presumido e real, já é apurado esses impostos de forma separada. Então, basicamente, tu tem uma guia para pagar de cada um. Só para ter um resumo aqui. Perfeito, né? Como o Samuel comentou, né? Os impostos ali, o Simples Nacional, ele é uma coisa só, assim, né? E no presumido e no real ele está mais destacado, tá, gente? E alguns impostos vocês vão ver ali para frente que nem aparece na nota fiscal, mas quando alguém emite uma nota, vamos falar do presumido e do real, tá? PIS e COFINS, ele está tributado, mas lá na nota fiscal a gente não consegue enxergar o PIS e COFINS destacado lá, mas ele foi recolhido e tributado na hora da emissão da nota fiscal, sim. Tá? E em contrário, o IRPJ e CSLL, ele é um imposto trimestral, tá? Ele é, a princípio, né, é um imposto que é sobre lucratividade da empresa, tem um cálculo separadinho. Mas como a gente vai falar mais dos da nota fiscal, a gente vai citar mais esses outros, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, e o ICS vai ser um pouquinho mais comentado aqui, um pouco menos comentado do que os outros, porque ele também não é da nota fiscal padrão, tá? Isso aí, mas como a gente sempre falou, pessoal, vale ter esse conhecimento geral que ajuda muito a pelo menos saber que existe, como que é, para depois se aprofundar no assunto, tá? Aí tem um ponto bem interessante, depois a gente vai trazer um modelo de uma nota aqui para ficar mais claro, tá? Mas tem um ponto interessante que existem os classificadores para aplicar esses tributos. O que a gente quer dizer com isso, tá? A gente quer dizer que, dependendo do regime da empresa, o que na nota fiscal, tá, se chama CRT, que é o Código do Regime Tributário. Então, olha só, gente, dependendo do regime tributário, dependendo da CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e de Prestação de Mercadoria, de Serviço e Mercadoria, dependendo da CST, tá? E dependendo da NCM, esses 4 fatores, os meus tributos podem mudar. Os cálculos deles podem mudar. Então, entendam que toda vez que eu emito uma nota, eu tenho todos aqueles impostos. Tá? Então, se nós olhar aqui, esses impostos aqui, todos eles vão estar na nota fiscal. Muitas vezes, que nem o Marcelo comentou, a gente não enxerga naquilo que a gente está acostumado a ver, né, Marcelo? Que é a DANF impressa. Tá? Eu vou até dar um pulinho aqui, que é essa DANFzinha aqui, que é uma nota fiscal. O próprio cálculo da ST, né, que não aparece, o pessoal comenta, ele está lá no XML, e ele aparece somado ali, mas tu não consegue identificar quanto cada produto tem de ST, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre estação tributária depois. Isso, então aqui na nota fiscal, tá, ele vai mostrar alguns tributos, não é todos. E muitas vezes esses códigos que nós estamos mostrando aqui não aparecem no PDF, que é a nota. Porém, aquele famoso arquivinho XML, que é onde contém todas as informações da nota fiscal, lá vai estar eles. Tá? Então, se você olhar no XML, vai ter esse código de CRT, vai ter a CFOP, vai ter a CST, tá? Que é um código da situação tributária, nós vamos explicar aqui detalhado para vocês, mas daí vai ter a CST de ICMS,
a CST de IPI, a CST de PIS, a CST de COFINS. Todas essas informações vão estar dentro do XML, tá? E a NCM. Então, dependendo desses 4 fatores, que existem várias combinações, a gente tem tributos diferentes. Como eu comentei, parece muito difícil quando a gente vê isso, mas quando tu começa a fazer uma leitura individual de cada um, na leitura tu já sabe como é que vai ser a tributação, tá? Então, é essa simplicidade que a gente quer trazer para vocês, que é só começar com calma, não se assustar, a gente olhar esses itens um a um e a gente vai identificando cada um deles, tá? O CRT nós já falamos, que é se tu é do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, então isso aí é o primeiro fator que muda a tributação. O segundo, vamos entrar agora para explicar direitinho, que é a CFOP. Vai lá, Marcelo, pode comentar aí para nós. Eu queria comentar algo, né? Eu queria fazer um comentário para a gente poder entrar no próximo sem entregar muita coisa. Então, assim, gente, quando a gente pertence, a gente abriu a empresa, a gente já entra num regime tributário. Com o tempo, pode ser que a gente mude, né? Se a gente vai crescendo, a gente vai mudando de regime tributário, sim. Mas aquele teu regime tributário, normalmente você fica um ano inteiro no regime tributário. Não é normal trocar de regime tributário no meio do ano, nem dá para escolher. Só quando o governo nos obriga, tá? Isso pode acontecer em algumas exceções. Mas normalmente você fica por um ano inteirinho no regime tributário. E quando você pede para fazer a troca, é trocado lá no mês de janeiro esse regime tributário. Então, é estável. Então, quando você está no regime tributário, você está e tudo certo, tá? O NCM que a gente vai comentar agora, que é o Código Fiscal do Produto, tá, gente? Só para esclarecer, né? Cada produto não é tipo assim, esse produto desse fornecedor tem um código fiscal e no outro tem um outro. Isso não deveria acontecer se o produto for exatamente o mesmo. Falando, por exemplo, da nossa região aqui, talvez do vinho. O vinho, gente, ele possui um código fiscal chamado NCM, que vale para o Brasil inteiro, tá? Quem for fabricar vinho naquele padrão, tem que usar o mesmo código fiscal. Esse código NCM, ele é estabelecido numa tabela chamada TIP do governo, tá? Quem que decide o NCM que vai utilizar é a indústria junto com os seus contadores. A indústria que vai fabricar o produto vai olhar a tabela junto com o contador e vai decidir quais NCMs vai utilizar. Tem que seguir a lei, tá, gente? Beleza. O comércio não pode inventar NCM. O comércio ele tem que pegar o NCM que veio da indústria e repassar o mesmo NCM na venda dele. Só para vocês entenderem de onde vem cada coisa, tá? E a CFOP é o código fiscal que a gente vai falar de venda. Então, eu vou fazer uma nota que é venda. Então, existe um código, uma CFOP, que diz que eu estou vendendo. Eu estou devolvendo a mercadoria. Então, existe um código fiscal que eu estou devolvendo. Estou mandando para consertar, estou levando um produto para uma feira. Existem uma infinidade, tem muitos códigos fiscais de operação e cada código diz alguma coisa. Como é que o governo entende o que nós estamos fazendo? Com essa linguagem de números. Aquele número diz para o governo que eu sou isso, que eu estou fazendo aquilo e tal coisa. A descrição das coisas, do produto, do NCM, isso não é importante para o governo, é sempre os códigos. E é aí que entra as CSTs que nós vamos mencionar em seguida. Por quê? Se aquela venda ou aquela operação que eu estou fazendo não tributa, existe um código dizendo que não tributa o IPI. Opa, tributa o ICMS. Então, existe um código que diz que tributa o ICMS. E isso vale para o PIS e vale para o COFINS, que são os 4 impostos que costumam ser no faturamento ou nas notas fiscais. Tá, Samuel? Só para dar uma ideia do que a gente vai vir por aí, tá? Claro, claro. Até para simplificar aqui, pessoal, então, só para vocês entenderem, esses são os fatores que mudam ou não, né, o imposto, tá? A alteração. Aonde que vem isso para ficar mais claro? Quando eu estou falando de uma nota fiscal, a gente está falando de um topo, que é os dados da sua empresa, tá? Então vai ter o logotipo, os dados da sua empresa, o número da nota que você emitiu. Aqui nesse bloco vai ter os dados do destinatário, que é para quem você está emitindo essa nota. E aí vem mais 2 blocos importantes: os totalizadores dos impostos e os produtos. Os totalizadores, olha o que ele mostra: a base de cálculo de ICMS, o valor do ICMS, a base da substituição tributária, o valor do ICMS-ST, o valor total dos produtos, se teve frete, desconto, IPI e o total da nota. Então, olhem que aqui
Nesse bloco é o totalizador, é os principais impostos de ação apresentados na nota fiscal e os seus valores. De onde é que vem esses caras, esses somatórios? Dos produtos. Então, se você olhar a lista de produtos, olha agora como vai fazer sentido para vocês, tá? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 2 produtos cadastrados, tá? 2 lâmpadas, tem o código, tem descrição, mas olhem só, eu tenho NCM, CST e CFOP. Opa, apareceu os carinhas aqui. Olhem só, voltando, qual é os caras que mudam dependendo desses classificadores da minha tributação? Lembra que a gente falou regime tributário? Que nem o Marcelo comentou. Quando eu abri empresa, eu já digo de que regime eu sou. Depois, o que pode ter ou não ter impostos numa nota fiscal? Né? Dependendo da CFOP, CST e NCM. E olha exatamente o que tem aqui, no momento que eu emito uma nota fiscal, exatamente esses 3 carinhas aqui. A NCM, a CST e a CFOP. Vamos explicar detalhado esses caras. Mas já vou dar um aviso aqui, gente. Vocês entendem que se esses 3 caras que a gente acabou de falar, eles são classificadores para gerar impostos, tributação ou não. Significa que eu não posso informar de qualquer jeito. Eu não posso chutar, eu não posso selecionar qualquer coisa, porque isso vai depender se eu pago ou não imposto. E a gente tem muitas pessoas que faz o cadastro do produto de qualquer jeito, emite a nota rápido. Isso vai dar problema. Daqui a pouco você não está pagando o imposto que deveria pagar, aí você vai tomar uma multa, mas acontece o inverso. Você está pagando e não precisava pagar. E sabe o que vai acontecer? Perdeu esse dinheiro. A Receita Federal não vai bater na porta da tua casa dizendo assim: ô Marcelo, eu tenho dinheiro para te devolver. Não vai acontecer. Então, olha a importância de vocês revisarem esses cadastros dos produtos de vocês, analisarem se os tributos estão corretos, conversar com o contador, né, e ajustar isso, que é fundamental na hora de eu emitir uma nota fiscal. Eu acho que o Samuel tocou num ponto muito sério. Eu falo sério mesmo, tá, gente? Por quê? Imposto não é uma coisa que a gente simplesmente, é uma obrigação, eu recolho. É claro que a gente tem que fazer isso, mas essa análise crítica, a compreensão, nos ajuda demais, gente. Eu vou citar 2 casos. Um é uma empresa aqui da cidade que a gente está aqui, que veio há uns anos atrás, acho que o Samuel talvez vai lembrar, e ele comentou que ele estava pagando em torno de 40, 50 mil a mais de imposto por conta dos NCMs dele, que ele não sabia que tinha um ST e ele não precisava pagar o imposto de novo. Gente, vocês têm ideia de 40, 50 mil? É muito dinheiro. E recentemente eu tenho um caso de um cliente que ele escolheu, junto numa análise com a contabilidade, sair do Simples Nacional e ir para o lucro real, porque eles perceberam que haveria um benefício também bem alto para a empresa. De novo, em torno de 30, 40 mil reais, gente. É muita coisa. Tudo bem, depende do porte. Mas, gente, se a gente for economizar 2, 3, 4, 5 mil de impostos só por devido a uma troca ali, e a gente analisar que o trabalho vai ser mínimo, a mudança, eu acho que vale a pena. Então, entender isso é o primeiro passo para a gente ir discutir com o contador e buscar uma análise interessante e nós mesmos cavocar um pouquinho para entender melhor isso. Eu queria citar 2 coisas aqui, gente. Uma é o IPI, tá? Uma é o IPI. O IPI, gente, ele é um imposto sobre o produto industrializado. Então, a única empresa que vai tributar IPI é a indústria, é o fabricante. O comércio, quem comercializa, vocês não vão ver IPI, tá? Porque quando chega o IPI lá no comércio, aquilo vira um custo para ele, tá? E se ele tiver crédito, ele vai se beneficiar. Mas vocês não vão ver IPI na nota de quem está comercializando a nota fiscal, tá? Uma outra coisinha que eu queria comentar, olha só, gente. Aqui a gente tem uma coincidência de CFOPs e algumas coisas são similares. Mas na mesma nota fiscal, podem ter CFOPs diferentes. Um produto pode ser tributado, o outro não. Um pode ser com imposto reduzido, tá? Então tem diferença, por isso que é pelo produto, ou seja, pelo NCM, sendo mais preciso,
pelo NCM, como o Samuel comentou. Normalmente, quando eu tenho um NCM, normalmente, tá, gente, isso aqui é quase todos os casos, quando um NCM ele é tributado, todos os produtos que estão naquele NCM serão tributados. Quando um NCM ele tem um benefício, uma isenção do imposto, todos os produtos que aquele NCM pertence serão isentos da mesma forma. Tá? Só para acrescentar esse apanhado aí, para ajudar nós aqui a entender um pouquinho melhor. Não, perfeito, perfeitas colocações. O NCM, então, até para nós resumir ele aqui, que é o primeiro aqui na nossa sequência, o que é de fato o NCM? O NCM nada mais é do que uma nomenclatura, tá? É um código do produto aqui no Mercosul. Porque o que acontece, pessoal? Essa lâmpada, por exemplo, nesse exemplo, o código do cliente é DH89. Aí o Marcelo, ele também compra e revende essa lâmpada. O código do Marcelo é 2. O Samuel também vende a mesma lâmpada. E o código do Samuel é LP de lâmpada 200. Ou seja, cada um tem um código. Com que cargas d'água, né, nós vamos saber que estamos vendendo o mesmo produto. Para saber que produto a gente está vendendo, o mesmo, existe a NCM, que é um código padrão, que aí existe uma tabela que o Marcelo comentou, a tabela TIP, tu consegue pesquisar isso na Receita Federal, tem uma lista completa lá, e aí você vai procurar aonde na tabela NCM o seu produto que você vende, ele se classifica. E aí você usa essa NCM em toda a venda que você fizer dos produtos. Então, para cada tipo de produto, existe um código para ele, que é o que a gente chama de NCM. E aí, por isso que tem que ter a NCM correta e mais adequada para o seu produto, exatamente porque é um fator que pode alterar a tributação. Então, olha a importância que isso aqui tem, tá? Então, quando a gente fala de NCM, a gente está falando do produto, para ter um código que fica igual para todas as empresas. Algo a colocar aí, Marcelão? Eu não estou te ouvindo. Ai, que bom que tu me falou. Agora sim. Obrigado. Eu queria comentar sobre a CST ali, né? Esse número 100 que vocês estão vendo, e acho que depois é 0000, tá? Normalmente o primeiro número, tá? A gente pode ser 3 ou 4 números nesse campo. Mas o primeiro número da frente ali não é o código CST, tá? Isso aqui é o código de origem do produto. Quando a gente tem o número 0, que é a lâmpada fluorescente de baixo, o número 0 quer dizer origem completamente nacional, fabricada nacionalmente. E o número 1 é estrangeira, origem estrangeira. Existem acho que até 8 códigos que existem aí para ser utilizados. Mas os mais comuns que vocês vão ver é 0 e 1. Mas vai ter o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8. De novo, gente, quem decide isso é o fabricante, tá? Então a origem vem dele lá, se ele importou uma parte e fabricou o restante, né? Ele vai botar o código de acordo com a origem ali do produto. E aí a gente vai copiando. Mas só para vocês entenderem que o primeiro código da frente é a origem e sim o restante, o 00, né, em cima e embaixo, sim, ali sim é o código fiscal de ICMS, tá, gente? E essa é a CST destacada do ICMS, tá? É a única que aparece na nossa frente, tá? Além do imposto de ICMS, aparece o código da CST do ICMS, tá? Isso aí. Então até vamos entrar aqui no assunto, aqui sobre as CSTs, tá? Então, assim, hoje existem, como o Marcelo bem colocou, na nota fiscal, na capinha da nota, existe a CST, ali que vocês estão enxergando, tá? Deixa eu até voltar aqui, que é esse campinho aqui, ela aparece a CST, tá? Quando a gente fala de uma empresa de lucro presumido e real, o pessoal chama exatamente de CST. Quando o pessoal é do Simples Nacional, eles chamam de CSOSM. E a gente trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, de alguns códigos que tem no momento que vocês vão fazer a emissão dessa nota. Então, se vocês colocarem, por exemplo, o código 101, significa que, ó, lembrem, gente, eu estou vendendo esse produto desta NCM, e aí, qual é o código fiscal? Se eu colocar o código 101, significa que esse produto ele vai ser tributado pelo Simples com permissão de crédito. Tá? Se eu botar 102, ele vai ser tributado pelo Simples sem permissão de crédito. Se eu botar 103, olha aqui, isenção do ICMS. Então, pensa comigo aqui. Você vende um produto. Daqui a pouco esse produto, ele tem um benefício fiscal.
O governo deu o benefício fiscal, saiu nas notícias, mas ninguém olhou. E aí tu continua vendendo esse produto com 102, tributado. O que está acontecendo? Você continua pagando imposto, mas ele tem um benefício fiscal. Saiu uma lei, e aí se você não consulta isso e não verifica, tu perde esse período ao qual a lei está disponível. E aí poderia ser isento, poderia ser não tributado pelo Simples, ou seja, existem códigos para isso. Olha que importante que isso aqui tem. Não sei se tem algum caso sobre isso, Marcelo, que tu já vivenciou. Eu queria comentar, na verdade, os mais utilizados e para vocês pegar o sentido, sim. E eu queria dizer o seguinte, existe um pouco de interpretação aqui dos contadores, tá? Eles também têm sistemas, né, gente, que às vezes conseguem identificar facilmente alguma coisa que vocês possam estar fazendo errado. Só que dependendo do tipo, do tamanho do contador, da interpretação dele, pode passar batido alguma coisa que não deveria ser tributada, ou o contrário, alguma coisa que deveria ser tributada e não está sendo, né? Pode acontecer, tá? Porque você sabe que o volume de coisas para o contador é grande, né? Então, isso é interessante a gente saber. Eu vou comentar aqui, gente, ó, muito utilizado, tá? O código 102, tá? Eu vou explicar bastante o que é ele, ó. Quando a gente é do Simples Nacional e a gente vende mercadoria, é quase sempre o 102, tá? Quase sempre o 102. Beleza? Quando a gente exporta, a gente não leva isso como 100% absoluta verdade. Vai da interpretação do ramo que vocês estão atuando. Isso é bem importante citar. Tá? Para quem exporta, existe um processo que o governo ajuda ali. O 103, eu vi recentemente sendo utilizado na situação exportação e a venda de exportação, tá? 103. O 101, gente, aquilo que o Samuel comentou, lembram dos créditos que é do presumido e do real? Quando o Simples Nacional está faturando bastante, está lá naqueles valores de milhões anuais, tá? 2, 3 milhões anuais, o governo ele libera tipo 1 ou 2% de crédito que vocês podem dar para o cliente de vocês. Daí, nesse momento, vocês, além de terem uma operação para consumidor final que vai ter o código 102, vocês vão ter uma nova operação com o código 101 que vocês vão dar 1 ou 2%, até 13,5% acho que eu vi, de crédito para o cliente de vocês. É um benefício fiscal que o governo libera para vocês. Que é isso para quem está lá no topo lá do Simples Nacional. Ali que é usado o 101. O 201 e o 202, tá? Eles são quando tem ST, que tem situação tributária, tá? Eles são específicos, mas a ST está caindo um pouquinho, né? A gente existe, sim, itens, mas está caindo aos poucos, um pouquinho por ano está caindo fora as STs, mas ainda existe, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ST. O 400 é muito utilizado para situações de remessas, que a gente não paga imposto de verdade, só está mandando a mercadoria para fazer uma determinada tarefa e depois vai retornar. O 400 é bastante utilizado. E o 500, gente, é utilizado pelo comércio quando tem ST. Por quê? Quando eu compro com ST, aquilo vira custo para mim, tá? E aí eu só mando para frente a minha venda com o código 500. É assim que o Simples Nacional, quando fatura e faz as notas, que a tua contadora vai conseguir recolher o imposto correto. Ou seja, aquilo que você faturou no código 102, o imposto do Simples, vamos chamar assim, ele é como se fosse um imposto cheio. Tá? Que é tipo, lembra todos os impostos que o Samuel comentou. Só que quando aquelas vendas que você utilizou o 500, que tinha ST, que já foi cobrado o ICMS anteriormente, uma parte, o ICMS será isento, ou seja, vai baixar um pouquinho o teu imposto em 1,5%, mais ou menos 2%, coisa assim. E vocês entendem a importância disso, né? E o 900, ele é uma coisa mais genérica, tá? A gente é mais utilizado nas entradas, naquela CFP 5949, tá? Que tá caindo mais em desuso na saída, tá ficando mais para as entradas. Isso que eu queria comentar um pouquinho, tá, Samuel? Não, perfeito. E fez uma colocação muito importante, que esse é um ponto que eu ia tocar também, que é o seguinte, pensem só, pessoal, se você sempre vende com 102, né, a CSOSN, você sempre vai estar pagando imposto simples, como o Marcelo colocou. Mas olha que interessante, se você compra um produto do teu fornecedor, esse produto, na nota lá que tu compra do fornecedor, tu paga ST, tá? Tu paga a substituição tributária. O que é a ST? Até para nós simplificar, né, Marcelo, para o pessoal aqui. O ICMS, ele é um imposto normal que tu paga sobre todas as vendas. A ST nada mais é do que uma antecipação do pagamento desse ICMS. Então, imagina o seguinte,
O Marcelo é a indústria. Aí o Marcelo vendeu para um distribuidor que é o Samuel. Aí o Samuel vendeu, né, lá para um outro cliente depois na ponta final. Ou seja, o ICMS só vai sendo pago no momento da emissão das notas fiscais. Só que daí o que o governo quer? Antecipar esse dinheiro. Então, no momento que já foi feita a primeira venda do Marcelo para o Samuel já pagou já uma parte do ICMS antecipado. Aí o Samuel emite, já tem um valor lá que já vai ter que pagar. Então é meio que um valor que eu vou antecipando nessa cadeia. Existe cálculo para isso, mas não vem ao caso, tá? Mas é só para vocês entenderem que é uma antecipação de valor. Mas olhem só, como eu estava voltando ao raciocínio. Se eu estou vendendo sempre com acesso ao SN 102, significa que eu sempre estou pagando Simples Nacional. Só que se alguns produtos que eu compro, eu já paguei na compra a substituição tributária, eu não posso vender ele a 102, porque eu estou pagando ICMS de novo, cheio, sabendo que eu paguei uma parte já antecipada, que é o exemplo que eu dei. Então, olha que louco aqui. Tu está perdendo dinheiro. Eu deveria selecionar a CSO-SN da forma correta. Então, olha a importância que tem essas combinações aqui. Acho que deve ter ficado claro aqui, né, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Aqui só tem uma pergunta do Leonardo. Não é pergunta, é ótimo tema e tão importante para os empreendedores, total certeza. O Jonathan colocou, boa tarde, essa dupla é forte. Valeu aí, Jonathan. Larissa, boa tarde. O Walter perguntou se a aula vai ficar gravada. Sim, vai ficar, tá, Walter? Fica tranquilo aí, é o mesmo link, ela fica gravada. Bora, então, seguindo aqui. Seguindo no raciocínio do CSO-SN, mas não tomando todo o tempo, existe CST de IPI, segue o mesmo conceito, existe código, eu tenho que informar. Como a gente falou, olha que louco, gente. Na nota aqui, só aparece uma CST, que é do ICMS. Mas quando vocês forem emitir a nota fiscal, vocês vão informar a CST de ICMS, vocês vão informar a CST de IPI, vocês vão informar a CST de PIS e COFINS. Esses campos são informados na nota fiscal. Tem que ser informado na hora que vocês preenchem. Talvez vocês já usem o sistema, mas alguém configurou para ir esses códigos, tá? Só para vocês entenderem. Mas existem esses códigos aqui para todos os impostos e segue o mesmo raciocínio. Aquele produto que eu estou vendendo, vai tributar ou não vai tributar ICMS? Eu tenho que saber, eu tenho que pesquisar e seleciono a CST correta. Quando eu vou fazer um produto com IPI, eu também tenho que saber, esse produto específico que eu estou fabricando, ele tributa ou não tributa IPI? Mesma coisa que eu fiz para o COFINS, tá? Então, só para vocês terem uma ideia geral, funciona nesse formato aqui. Por isso que é importante eu ter o conhecimento para não estar pagando imposto que não precisaria. É isso aí. Eu queria comentar só, gente, por cima, para vocês entenderem. Como é que eu sei quando tributa e quando não tributa? Isso, como a gente comentou, né, gente, é de acordo com o NCM, né? Existe sim a CFOP, que nós comentamos, que se é uma remessa, é uma devolução, segue a CFOP. Mas o que acontece? Existe venda que não tributam certos produtos, que é isento, que é diferido, tem coisas específicas. Mas como é que funciona isso, tá, gente? Isso é confuso a legislação brasileira, a gente sabe disso, né? Por isso que tem a interpretação aí dos contadores. Mas o que acontece, gente? Quando o governo quer estimular a venda de um produto ou para acelerar o mercado, né, o consumo, né, ou para, como é que se diz, isentar os alimentos, por exemplo, né, a cesta básica, eles criam uma isenção nos NCMs da cesta básica. Ou seja, o produto da cesta básica ele vai ser isento na venda da fábrica e assim por diante. E aí ele é isento, às vezes, de IPI. O IPI é muito comum, a linha branca, que a gente já ouviu falar, né? A geladeira zero IPI, lembram que o governo quer estimular o consumo? Então, alguns NCMs, eles são tributados, mas por um determinado período eles são suspensos, eles ficam imunes, ou eles são tributados com alíquota zero, que eles chamam, que é como se fosse, é tributado, mas a taxa é zero dessa vez. Só para entender. Então, é assim que a gente sabe que tributa ou não tributa. De acordo com o NCM, no caso de uma venda, de acordo com o NCM que o governo tem de regra, ou o estado de vocês pode ter alguma exceção, alguma coisa assim. Então, é assim que funciona e é assim que o teu contador vai fazer a pesquisa, buscar as informações para passar para você configurar no teu sistema ou passar ali a emitir as notas de acordo, tá, com a legislação, tá? Só isso que eu queria comentar. Perfeito.
Não, é isso aí. Resumindo, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado e é importante nós, no papel de gestores, donos de empresa, responsáveis pela área fiscal, ficar também ligado a essas leis e ficar muito próximo do contador para cobrando a contabilidade também para ajudar nesse apoio aí de revisão desses tributos, né? Que às vezes uma mudança dessas pode ter uma economia bem grande, tá? E por último, né, pessoal, então a gente falou aqui da NCM, que é o código do produto, então tem que estar correto para eu estar vendendo o produto certo. Dependendo do produto, muda os tributos, então eu tenho essa questão da CST, como o Marcelo falou, pode ser que eu estou vendendo uma linha branca que não tenha imposto de IPI. Ou, se tem, ele vai estar usando, vai estar tributando, 00, tributa, né? 50 no caso na venda. 50 eu estou fazendo uma venda desse produto, estou pagando. Mas daqui a pouco, saiu agora uma lei que está isento. Aí pode ser que se enquadra aqui no 51, saída tributado com alíquota zero. Né? Eu configurei uma cliente ontem com a alíquota 51, eles são uma indústria indo para o presumido e eles fabricam giz de cera, tá? E olha só, é um estímulo à área escolar, né? O giz é enquadrado no NCM escolar, então tem um benefício, cadernos, livros, tem esses benefícios aí de IPI. Perfeito, olha que legal. E se tu tá vendendo no 50, o que acontece, Marcelo? Tributa, vai pagar IPI. Tributa. Então tem que ficar de olho, tá? E aí a mesma coisa para os outros impostos, tá? Então aqui é o tributo não. E a CFOP? O que é esse cara aqui, que é o último, né, dos itens que alteram a tributação? Bom, gente, a gente trouxe só um exemplo, a lista é extensa, tá? Mas o que é a CFOP? Simplesmente o motivo do porquê tu está emitindo a nota fiscal. É o motivo. Eu estou pegando esse produto, estou enviando para o Marcelo para quê? Eu estou vendendo? Então existe uma CFOP de venda. Ah, não é vendendo, estou devolvendo para o Marcelo uma compra que eu fiz que eu não gostei ou estava estragado. Devolução. Ah, agora eu estou enviando para o Marcelo consertar o meu produto. Remessa para conserto. Ou seja, para cada motivo que você tem da emissão da nota fiscal, existe uma CFOP específica. E dependendo da CFOP específica, você vai ter o quê? O tributo que vai ser cobrado em cima. Então, muitas vezes o pessoal acha que emitindo nota, qualquer emissão de nota eu vou pagar imposto. Não. Se eu emitir uma nota de devolução, eu não estou pagando imposto. Se eu emitir uma nota de remessa para conserto, eu também não estou pagando imposto. Então, tem essa diferenciação aqui. Eu queria citar uma situação que eu comentei com o Samuel ainda, quando nós fizemos uma proposta de fazer essa live, que é o seguinte, tá, gente? Há alguns anos até, a gente via muito o pessoal emitindo nota de remessa ou de conserto, remessa às vezes para industrializar, sabe? E o pessoal não colocava o valor real da mercadoria. Tipo, por um receio de imposto, sabe? Gente, coloquem sempre o valor real da mercadoria. Vocês não vão pagar imposto. Agora, pensa no contrário. Vocês pega uma máquina de 1 milhão da empresa, tá? Vamos imaginar. A pessoa vai mandar consertar lá numa outra cidade, num outro estado. Aí faz uma nota. Se essa pessoa acha que vai pagar imposto, é melhor colocar... Ele vai colocar 50 mil, 100 mil, sei lá, um valor assim. Gente, o que acontece com isso? Não é um problema grave, mas olha só o que pode ficar grave. Imagina que essa máquina, a transportadora que estava fazendo o transporte, acontece alguma coisa, um sinistro, né? Quem é que vai pagar essa máquina? Quanto eles vão pagar essa máquina que houve a perda, tá? Nessa viagem? Eles vão pagar o valor que está na nota fiscal, porque eles fizeram o seguro da carga nessa viagem em cima dessa máquina. E isso também vale para a remessa da industrialização. Imagina que eu mandei lá 100 mil reais para terceirizar uma pintura, fazer qualquer coisa. E eu não quis botar o valor real e aconteceu alguma coisa com a mercadoria. Gente, qual é o valor que eles, por lei, eles têm que pagar para a nossa empresa? O valor que eu declarei na nota. Então, assim, gente, esse conhecimento ele é válido para vários sentidos, né? Então, tanto para nossas emissões, tributações, e para nós nos protegermos. A lei nos defende também, então a lei também está no nosso lado. Então, entendam que isso, nesse sentido, não tem o porquê de não colocar o valor real das mercadorias, tá bom? Perfeito? Só para colocar essa situação aqui, tá? Perfeito exemplo, perfeito exemplo. E aqui é só para realmente vocês entenderem que não é toda a nota fiscal que eu vou pagar imposto.
vai depender da CFOP que eu estou informando, que é o motivo. Como a gente deu exemplo, se eu estou devolvendo uma mercadoria, eu não tenho imposto para devolver, não tem imposto por uma remessa para conserto. E tem outras CFOPs, tá, pessoal? Amostra grátis, né? Pô, eu tenho um cliente lá que eu quero mandar um produtinho de amostra grátis. Vocês sabem que existe uma CFOP para amostra grátis. Então eu posso enviar uma mercadoria para o cara e não pago imposto. Então olhem que bacana isso, né? Deixa eu citar bem rapidamente. Amostra grátis, é meu conhecimento, tá, gente? Não tem impostos. Aquela de doação tem ICMS e IPI se tiver, mas não tem PIS e COFINS. Ele é isento, não tributado, PIS e COFINS. Ou seja, o mesmo produto, eu estou vendendo 10 e estou bonificando uma unidade. Nessa bonificação, o governo quer recolher ICMS e IPI se eu for uma indústria, mas eu sou isento de PIS e COFINS. Olha que bacana, bem cadastrado. Eu já não pago pelo menos PIS e COFINS. Então é bacana ter isso bem alinhado, tá, gente? Ah, perfeito. Resumidamente, pessoal, acho que é isso, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas o importante é que vocês entenderem que para cada emissão da nota, o principal que a gente tem são esses 3 itens aqui, tá? Que é a NCN, a CST e a CFOP. Vocês entendem que esses caras têm total diferença se tributa ou não tributa e tem que ser preenchido da forma correta. Então, por isso que a gente fala da atenção que tem na hora de preencher, fazer os cadastros dos produtos, para ter esses códigos corretos, que é aqui que você pode ter muito benefício fiscal, né, de nem precisar pagar imposto, porque de fato ele tem uma isenção, ou também quando você for emitir essas notas fiscais que a gente deu exemplo, né, de conserto, etc., que não é toda a nota que a gente paga imposto, então não precisem se preocupar. E isso também serve até na questão de compra, né? Quando você for comprar mercadoria também, você lançar esses códigos da forma correta, tá? Dúvidas, pessoal? Vocês têm mais alguma colocação, Marcelo? Cara, eu acho que é isso sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou aproveitar para fazer um convite às próximas lives. Não sei se esse ano o Samuel vai fazer alguma ainda, né? Já estamos nas últimas semanas, acho que só para o ano que vem. Mas a gente pretende se aprofundar em cada assunto aqui, tá? A gente quer fazer uma live só de CFOPs, para falar, se aprofundar sobre os tipos, os sentidos, as formas, entre outras coisas que a gente vai trazer aqui de assunto a partir de agora para vocês, tá, gente? Legal. Até já pediram aqui, boa tarde para a prestação de serviço. Dá uma comentada rápida aí, Marcelo. Mas a gente pode trazer uma live só disso também. Isso. Nós queremos fazer uma de nota fiscal só de serviço, tá? Que é o ISS, que a gente citou lá no início, tá, gente? Que é um imposto específico. A nota de serviço, tá, gente? Ela é uma nota feita para cidade, para o município. Sabe aquela nota padrão de produto que a gente vende produto? Ela é uma nota que o Brasil inteiro tem esse padrão, né? Então a gente emite a nota para a Receita e o ICMS ele é destinado ao estado que tu pertence. Só que a nota de serviço, ela é feita para a prefeitura. Quando você emite lá no site da prefeitura ou através de sistema, ele é emitido num servidor direto na prefeitura, porque o imposto fica no município, nem chega aí para o estado, nem para a área federal. Então, ela é uma nota bem específica, tem bastante coisa para falar dela. Hoje a gente não vai citar ela aqui por causa que tem bastante coisa e tem que se aprofundar. Não dá para falar por cima um assunto que é tão sério e tão importante sobre a nota de prestação de serviço. E é que a prestação de serviço é entendida todo serviço que eu presto dentro do município. Quem faz transporte dentro do município deveria fazer uma nota de serviço. Quem faz qualquer prestação, eletricistas, encanadores, até fábricas, gente, existe uma interpretação na lei que a prefeitura gostaria que você fizesse a nota de serviço, e não aquela nota de industrialização que a gente faz para a área federal, porque o imposto vai para o estado, e se tu faz um serviço dentro do município, os municípios brigam para que a nota não seja feita de industrialização, e sim a nota de serviço. Tá, gente? Eu peço desculpa aí pro Ritter, né? A gente gostaria de falar, mas é um assunto interessante, importante, mas ele tem que ter uma live só para ele daí, tá? Show? Perfeito, então, pessoal. Agradeço aí a colaboração e participação de todos. Vai ficar a live, como a gente falou aí, gravada, então compartilhem para o máximo de pessoas possíveis e fiquem bem à vontade de colocar nos comentários mais dúvidas e sugestões, que a gente vai estar permanentemente olhando ali e respondendo todo mundo. Beleza? Muito obrigado, gente, e até a próxima live. Show, gente. Um grande abraço para todos. Valeu.